cuidados com o manuseio das bolas de pré-secado. Algo extremamente importante para preservar a qualidade desse material tão importante. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de feno, silagem pré-secada e pasto de aras, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Você cuida muito bem da tua área de produção no pré-secado, você tem aquele pasto, né? Aquela grama maravilhosa, foi adubada, foi feitos os controles, hora certa de fazer o pré-secado, você aí vê a umidade, faz o corte, vira, a umidade perfeita e você faz aquele pré-secado de excelente qualidade. Aí você vai pegar os pré-secados e vai remover, tirar do campo, né, para que você possa fazer o controle, os outros manejos no campo para crescer o capim. E geralmente você tira na beirada do campo ou mesmo carrega para ir embora da propriedade, tá? E esse é um ponto de extrema importância. Porque muitos produtores fazem aquele pré-secado de qualidade espetacular. E aí, na hora de manusear as bolas, pode acontecer alguns erros que pode perder grande parte da produtividade. Veja só aqui, nós estamos nessa propriedade aqui, tá? Pré-secado aqui de Tifton. A gente acompanha a propriedade, as áreas de campo são espetaculares, adubação, foliagem, tudo top. O capim, excelente qualidade, foi feito pré-secado, tá? Aí as bolas foram removidas para cá. E olha o que nós encontramos aqui, tá? Essas marcas aqui, esse tá sujo, é normal até isso aí, que é onde foi abraçado para fazer o transporte das bolas, tá? Então você vê essa parte mais suja aqui, né? Aonde pegou. E aí a gente começou a notar um problema, como por exemplo, furo aqui, tá? Olha que interessante, tá? Aqui, ó. Aqui você pode ver que é a lateral, onde abraçou, tá? Você fala, Rodolfo, mas aqui não aconteceu quase nada. Não aconteceu quase nada? Tá vendo o furo aqui? Tá? Eu não sei se a câmera consegue chegar de perto e ver, ó. Um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, furo aqui, furo aqui. Olha, gente, pequenos furos, tá? E olha aqui, por exemplo, também, ó. Aqui você fala, tem só esse furinho aqui, mas ó, olha aqui. Entra oxigênio, você perde toda a bola. Olha aqui, ó, tá? Aqui, tá? Mas não é só aqui, esses pequenos aqui. Olha aqui a marca do pegador aqui, ó, tá? E aí você começa a andar aqui e você começa a ver, tá? Muitos problemas. Olha aqui, ó, aqui. Olha aquela outra lá, tá? Ou seja, aqui foi dado o número de voltas adequado, plástico de excelente qualidade, tá? Aqui o melhor capim. Só que veja só, isso aqui está comprometido, tá? Quantos por cento dessa bola está perdida? Olha ali, ó, ali, tá? Aqui, ó, você vê que o plástico tá tudo machucado, tá com rasgo aqui, mas ó, pequenos rasgos. Mesmo que não tivesse isso aqui, só isso aqui já é suficiente para danificar toda essa bola aqui. Entrou oxigênio, começa a estragar todo o feno. Olha aqui, ó, pequenos furos, tá? Às vezes a pessoa não dá importância nesses pequenos furos. Isso já é suficiente para estragar todo o material, tá? Aqui, 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 né? Ó, aqui você vê todo o material já totalmente estragado. Olha aqui, ó, viu? Olha aqui, ó, né? Aqui, olha, gente, tá? Ó, aqui, olha aqui, ó, todos esses pequenos furos aqui, tá? Ou seja, gente, isso aqui, ó,
Olha, você vê o sinal aqui do pegador, essa sujeira, né? Então você vê que exatamente onde pegou. E olha aqui, ó, pequenos furos, tá? Aqui também, ó, tá? Aqui, tá? Aqui, olha onde tá sujo, que ele pegou aqui o pegador. Aqui, ou seja, pessoal, tá? Não adianta produzir o melhor capim, tá? Não adianta cortar no momento certo. Não adianta embalar de uma maneira correta, ter o melhor filme plástico, você dar a quantidade de voltas suficiente. Se na hora de você pegar as bolas com o pegador, você não tomar o devido cuidado e acontecer todas essas coisas aqui. Eu quero falar que praticamente todas essas bolas aqui estão comprometidas, simplesmente por trabalhar de maneira inadequada na hora de remover os plásticos, tá? E uma das coisas também importante é que mesmo que tenha apenas pequenos furos, tá? Apenas pequenos furos, se o proprietário vende essa bola de feno e às vezes nem percebe esses pequenos furos aqui, ó, tá? Nem percebe, olha, pequenos furos. Aí ele vende, o cliente recebe e estraga, com o tempo estraga lá na propriedade da pessoa que comprou. E aqui é a dor de cabeça de você ter que repor o material. Olha aqui, aqui a gente vê onde o pegador, ele fala, Rodolfo, não chegou nem a rasgar aqui, só rustiu. A gente abriu essa bola aqui, ó, só para mostrar, quer ver, ó? Olha aquele rustido aqui que estragou. Pessoal, não adianta você fazer o melhor pré-secado se na hora de fazer o transporte interno, tirar do meio do campo, remover para a lateral do campo ou qualquer lugar, e mesmo se for o caso carregar para o cliente, ter problemas como esse. Aqui, ou o problema é o pegador, e a gente vai ter que ver o que está acontecendo com o pegador, ou o operador que está apertando demais. Mas coisas como isso não pode acontecer. Portanto, tenha extremo cuidado na hora de manusear, de transportar o pré-secado dentro da propriedade, na hora de carregar num caminhão para você levar. E mesmo, gente, muitos desses pequenos furos acontecem na outra propriedade, a hora que eles vão descarregar. Se no momento de descarregar, né, o cliente aqui, o produtor aqui, vendeu o feno, carregou com todo cuidado, e na hora de descarregar não teve o devido cuidado e causou pequenos furos, como a gente mostrou aqui, vai estragar o fardo. E todo aquele cuidado e aquele custo que você fez anteriormente passa a não ter valor nenhum, passa a ter um problema de péssima qualidade que não dá nem para ser utilizado na alimentação dos animais. Gente, manuseio do pré-secado, algo extremamente importante. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.